Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Para você que está aqui chegando agora, meu nome é Gabriela Sampaio, eu sou psicóloga e sou fundadora aqui do Sala de Terapia, que é um espaço que eu criei para a gente poder conversar sobre questões, situações do cotidiano, problemas, curiosidades que nos interferem, né? E que às vezes chega aquela sala de terapia convencional e às vezes não chega. Mas observadora que sou, estou atenta às coisas que acontecem ao meu redor, né? E aproveito aí as falas das pessoas, escuto também, estou com escuta atenta também o que as pessoas estão trazendo. E hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre um tema que atualmente ele está sendo um tema que eu tenho me debruçado, um tema que eu tenho olhado com mais cuidado, até porque faz parte também do meu curso, né, de pós-graduação sobre saúde. Eu estudo hoje sobre doenças crônicas, deficiências, né, gênero, cuidado. Para quem me acompanha já sabe que posso até estar sendo repetitiva, né, mas é isso. E hoje eu vim falar sobre a experiência da doença. Né? A gente pensa a enfermidade, as doenças, a partir de um ponto de vista biomédico. A gente enxerga a doença como antítese à saúde. Né? Saúde, no senso comum, é ausência de doença. Se você for perguntar para uma pessoa o que é saúde, ou até se você for rever a sua visão sobre saúde, você simplesmente vai observar que ter saúde é não ter doença. Ter saúde é não estar doente. Então, desse modo, a gente costuma relacionar a saúde ao silêncio dos órgãos. É quando está tudo tranquilo que a gente acha, que a gente diz que a gente está com saúde. Só que saúde está para além disso, além desse conceito de silêncio dos órgãos, de ausência de doença. E falar sobre a experiência da enfermidade é a gente falar que viver com uma enfermidade ou ter passado por uma situação de doença, né, é muito mais do que essa vivência de dor, de feridas, de tumor, né, de algo que afeta essa maquinaria corporal. Que, na verdade, o corpo ele não é bem uma máquina, né, mas ele é visto como uma máquina pelas ciências biomédicas. Ciências biomédicas, essas ciências que a gente costuma separar, humanas e exatas, né? Mas as ciências biomédicas estão muito longe de serem exatas, tá? Então, ciências biomédicas, a gente está falando da enfermagem, a gente está falando da odontologia, a gente está falando da medicina, né? A biologia já admite, a própria medicina também, de que elas não são ciências exatas, muito pelo contrário. Né? A cada dia que passa, a maquinaria humana ela se torna mais complexa e novas descobertas estão vindo à tona, né? Novos olhares sobre esse corpo estão vindo à tona. E no campo das ciências humanas, a contribuição que, principalmente a antropologia e a sociologia, e a psicologia também, elas conferem a experiência da enfermidade, é olhar para essa enfermidade como uma experiência que é também social. Né? Para as ciências sociais, o corpo ele está inscrito, né, numa cultura, ele é atravessado por práticas sociais, ele é atravessado por uma linguagem, né, e ele também é visto não como uma dualidade mente-corpo, tá? Ele é visto como um corpo como um todo. E é isso que as ciências sociais acreditam ser o corpo, não como algo divisível, algo separado. Então, ser uma pessoa é ter um corpo, é estar num corpo, na vivência do corpo em uma cultura. E se a gente for pensar numa determinada doença, por exemplo, a incapacidade, que é um dos temas que eu estudo, deficiências. Né? Se a gente for pensar em estar num corpo considerado com deficiência, é uma vivência completamente diferente do que estar num corpo considerado sem deficiência. E aí as experiências sociais, elas vão falar de pessoas que vão ser incluídas em determinados espaços e pessoas que não vão ser incluídas nesses mesmos espaços ou em outros. No caso da deficiência, a gente costuma pensar que aquela pessoa que não tem uma perna, aquela pessoa que não enxerga, aquela pessoa que não consegue ouvir, tem um defeito auditivo, um defeito visual, um defeito físico. O problema está com ela, né? O senso comum costuma pensar assim, de que a lesão é dela. Só que as ciências sociais vai questionar esse paradigma
e vai dizer o seguinte: o problema não é da pessoa, essa é a condição corporal da pessoa, que na interação com aquele ambiente ela vai ter capacidades ou incapacidades. É só a gente olhar aí para o rol de possibilidades que se apresentam com relação ao campo das acessibilidades e as inacessibilidades. Né? Então, vão ter espaços que vão ser mais condizentes com determinadas deficiências ou não. Né? Eu já tive uma experiência assim, muito curiosa. Eu participei de uma aula de Libras, onde a única ouvinte era eu. Então, eu me senti um peixe fora d'água. Né? Olha como também essas pessoas não se sentem quando estão com pessoas que falam e que elas não conseguem falar por meio dessa língua que a gente usa, que não a língua dos sinais. Tá? Então, voltando, o que eu estou querendo dizer é que estar doente também informa sobre suas posições sociais, sobre a forma como o outro te vê, como os outros te veem, como a sociedade te vê. Né, te vê. Então, isso também é muito mais delicado quando a gente fala dos transtornos mentais, das psicopatologias, das doenças relacionadas ao campo mental, a depressão, a ansiedade. Às vezes, isso é muito comum para mim, a minha profissão puxa, né, esses tipos de questões de saúde, pessoas que descrevem aí suas dificuldades em domar suas angústias, seus pensamentos, e elas são colocadas no limbo, né? Porque, olha, perceba, essa questão do mental, ela não é vista como uma amputação, por exemplo, como uma cegueira ou como uma surdez. A pessoa fica no limbo, eu quero dizer que a pessoa fica sem um lugar do papel de doente, entende? Para ter uma legitimação social, para ser olhado de uma maneira diferente. E aí, quando se é também olhado de uma maneira diferente, de uma forma discriminatória, estigmatizante, essa pessoa também é designada para certas funções e não designadas para outras. É como se ela fosse incapaz para ter uma vida de autonomia, mas ela tivesse que ser capaz de ter um outro estilo de vida, né? Deixa me fazer compreendida. Quando a gente olha para uma pessoa que tá com câncer, a gente entende que é uma tumoração, a gente entende que tem medicação para aquilo, cirurgia, né? Uma série de coisas. Mas quando uma pessoa está com depressão, o que é que a gente faz? Com ansiedade, o que é que a gente faz? Com delírio, a gente entende que existe a medicação? A gente entende sim que existe a medicação. Mas a gente não entende que se trata de um outro tipo de doença que vai exigir outras formas de terapias, de cuidados, né? E que o remédio muitas vezes ele não confere respostas tão rápidas como para outras doenças. Então, falar de experiência da doença é falar da relação do indivíduo com a sociedade, do indivíduo com aquela família. É falar principalmente do indivíduo que não consegue mais trabalhar por determinadas incapacidades. E aí vem a perda de autonomia, porque dinheiro e trabalho é um bloco social importante de inclusão social, que dá a possibilidade a qualquer ser humano a superar a pobreza, situação de vulnerabilidade, trabalhar e se sentir útil. Tá? Gente, essa foi uma conversa breve, eu estou me propondo a fazer vídeos curtos para trazer provocações, para trazer novos pensamentos a respeito das questões que me tocam, de questões que me interessam. E eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar esse vídeo, eu faço uma pergunta para vocês. Você tem algum parente, alguém que você gosta muito, alguém conhecido que sofre com isso? Você experiencia a doença do outro de que lado? Você está observando, você está atento? Você consegue ser sensível à dor desse outro? Olha ao seu redor, de repente você pode ter um colega de trabalho que sofre de dor crônica, aquela pessoa que se queixa de dor, que não consegue trabalhar e que tem outras pessoas do lado falando que ele ou ela é uma preguiçosa, um preguiçoso, não tem força de vontade. Ou uma pessoa com depressão, que as pessoas dizem assim, não, se anima. As coisas não tão simples assim. Expanda a sua consciência, expanda a sua sensibilidade e olhe para o outro e para você de uma forma diferente. Um grande beijo.